Estamos falando de ciência e para compreendermos bem o que é ciência hoje em dia, necessitamos falar do mais importante filósofo da ciência, que é o Karl Popper. Existem outros filósofos da ciência importantes, como o Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend, são também importantes, e outros são também importantes, mas sem dúvida o Popper é o mais importante deles por ter definido o que é ciência nos termos de hoje. O Popper era um filósofo da ciência austríaco que trabalhou no Reino Unido. E existem muitas ideias que são importantes, ideias dele que são importantes para nós. A primeira das ideias importantes do Popper é chamado de critério da falsibilidade. O critério da falsibilidade é um critério, ou seja, uma maneira de definir quais assuntos, quais ideias pertencem à ciência e quais ideias não pertencem à ciência. Tecnicamente, isso significa definir o domínio. Então, o Popper definiu o domínio da ciência, ou seja, ele disse quais assuntos pertencem à ciência e quais assuntos pertencem a outros domínios, a outras áreas de conhecimento humano. Isso foi muito importante porque antes havia uma grande mistura de várias correntes filosóficas, correntes religiosas com assuntos religiosos. Era uma grande mistura, uma grande não definição, e a partir do Popper ficou fácil estabelecer quais ideias pertencem ou não pertencem à ciência. O critério da falsibilidade ele é simples de ser aplicado, de ser imaginado, e, portanto, é fácil que a gente saiba definir quais ideias pertencem ou quais não pertencem à ciência. O critério é o seguinte: se você está diante de uma afirmativa, qualquer afirmativa, se você, pensando sobre ela, perceber que há a possibilidade de ela sendo falsa, eu conseguir demonstrar que ela é falsa, essa ideia pertence à ciência. Não importa se a ideia é verdadeira ou falsa, não importa. Ela vai pertencer à ciência se ela tiver a possibilidade de ser falseada, ou seja, se ela tiver a possibilidade de ser demonstrada falsa. Se a gente conseguir demonstrar que a ideia é falsa, se ela for falsa. Mesmo que você não faça a verificação, né, você sabe dizer se a ideia é ou não é da ciência. Basta que você perceba se há uma maneira de mostrar que ela é falsa, se ela for falsa. Né? Então, isso foi um critério maravilhoso, porque as ideias que não tinham a possibilidade de vir a ser demonstradas falsas, elas foram colocadas fora da ciência. E as ideias que tinham a possibilidade de ser demonstradas falsas, se fossem falsas, essas ideias estavam dentro do domínio ciência, pertenciam à ciência. O Popper propôs, e isso é aceito hoje, que todas as verdades são provisórias. Então, se a gente utiliza o método científico e faz a verificação das hipóteses, a hipótese, se ela for rejeitada, se ela se mostrar ruim, ela é considerada falsa e é desprezada. Mas se a hipótese resistir à verificação, ela não é considerada permanentemente verdadeira, ela é considerada provisoriamente verdadeira. Até que outro experimento venha a
confirmar a hipótese, ou outro experimento desmentir a hipótese, então ela passará a ser considerada falsa. Então, na visão do Popper e da ciência de hoje, as afirmativas, as ideias, elas são consideradas verdadeiras, por enquanto, e não mais consideradas permanentemente verdadeiras. Antigamente se dizia, tal ideia foi provada cientificamente. Hoje em dia, essa afirmativa não faz mais sentido, né? Hoje em dia se diz, tal afirmativa foi corroborada, e ela está, portanto, sendo aceita até hoje. O que não garante que ela vá ser permanentemente aceita. Essa é a ideia do Popper. Toda verdade é provisória e ela está sendo considerada verdadeira até agora, mas pode, daqui para diante, passar a ser corrigida ou mesmo desprezada totalmente. A verdade era a ciência, o que é? Então, para o Popper e para a ciência hoje, a verdade da ciência é o conjunto de todas as melhores ideias consideradas verdadeiras. Então, a reunião de todas as verdades dentro do domínio ciência, esse conjunto das melhores afirmativas, todas elas consideradas verdadeiras, é a verdade da ciência. É um grande conjunto de afirmativas, mas nenhuma delas é permanente. Cada uma dessas verdades, consideradas hoje verdadeiras, podem amanhã ser consideradas falsas e, consequentemente, serão substituídas por ideias melhores. Então, o tempo passa e a ciência continua com o conjunto das melhores explicações para tudo que esteja dentro do domínio da ciência. Essa é uma coisa muito boa, porque o tempo vai passar e a ciência vai estar sempre com as melhores explicações. Uma classificação didática da ciência é bastante interessante conhecer. A ciência é dividida didaticamente em duas. Uma delas chamada ciência, ou ciência básica, ou ciência verdadeira, e a outra delas é chamada ciência aplicada, ou também chamada tecnologia. Então, a ciência básica e aplicada. Qual a diferença entre elas? A ciência básica, ela é feita simplesmente por curiosidade, por vontade de conhecer. A motivação é o conhecimento apenas. Na ciência aplicada existe uma motivação humana, existe um interesse financeiro, pode ser melhoria de saúde, melhoria de conforto ou qualquer outro, ou financeiro. Então há um interesse humano na execução desse procedimento científico. Na ciência básica, não, né? Apenas a curiosidade é a motivação para que o conhecimento seja obtido. O trabalho da ciência básica gera o que a gente chama de disciplina. Então, disciplina é um conjunto de conhecimentos obtidos através da ciência básica. A ciência aplicada, o conjunto de conhecimentos gerado por elas, gera uma coisa que a gente chama de técnica. Então, a ciência básica gera disciplinas e a ciência aplicada gera técnicas. Essa é uma divisão didática, mas de alguma utilidade.